falar hoje sobre arrependimento. O sentido literal dessa palavra é mudança de curso. É parar de caminhar em uma direção e voltar-se para Deus, para o caminho que Ele tem para nós. E é uma palavra muito importante quando a gente pensa nessa palavra em termos de evangelho. Em Atos 3,19 é dito assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que os vossos pecados sejam apagados. O primeiro passo para uma vida com Deus começa no arrependimento e na fé. O entendimento de que Deus está certo e você está errado. Arrependimento é uma mudança de ideia. Nós vivemos em uma época em que as pessoas estão dizendo que o que elas pensam é o certo. E quando a gente trata desse encontro com Deus, a gente chega à conclusão que precisamos mudar de ideia, mudar de vontade, admitir que estamos tristes por causa daquilo que nós ofendemos a Deus, pelo nosso pecado. E isso vai levar a uma transformação de vida. Não há transformação de vida, não há avivamento, não há experiência concreta com Deus se não começa no arrependimento de pecados. Envolve com um rompimento, um repúdio àquelas atitudes que antes aconteciam. É verdade que o pecado acontece. Em 1 João 8 diz: se dissermos que não temos pecados, estamos enganando a nós mesmos e a verdade não está em nós. Mas o pecado que acontece, infelizmente, em nossas vidas, é uma tragédia, é um acidente horrível que deve provocar em nós esse sentimento de tristeza, de repúdio, esse desejo de mudança. Jesus uma vez disse: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Está lá em Mateus 5,3. Pobreza de espírito tem muito a ver com arrependimento. É o reconhecimento pessoal de uma falência espiritual. Não dá mais. É a confissão consciente da própria indignidade diante de Deus. Às vezes nós nos acostumamos com Deus, às vezes nós nos acostumamos com o culto, às vezes nós nos acostumamos com ler a Bíblia e orar todos os dias, e começamos a perder o sentido das coisas. Nós começamos o culto com a Cássia nos convidando a estarmos na presença de Deus, confessando pecados. Por quê? Porque não é possível se aproximar do Senhor com os nossos pecados. Existem aqueles pecados que a gente pode chamar da carne, né? Que envolve roubo, que envolve a sexualidade, que envolve tantas coisas assim, mas existe aqueles pecados que a gente, vamos dizer assim, dá uma chance para eles, que são os pecados como orgulho, vaidade, vingança, ódio, mágoa, rancor, que estão escondidos muitas vezes por trás de um sorriso. E a pobreza de espírito é admitir isso, que nós estamos falidos, que não há como agradar a Deus por nós mesmos. Jesus insiste nisso, no reconhecimento total, sincero, consciente da nossa falta de valor moral diante de Deus. A pobreza de espírito é a forma mais profunda de arrependimento. E no começo do Sermão do Monte, nós descobrimos que não temos os recursos espirituais para pôr em prática nenhum dos preceitos do Sermão do Monte. Não há em nós. Por isso que dependemos da ação de Deus. Lutero disse assim: não voltar a fazer determinada coisa é a essência do mais verdadeiro arrependimento. Ronaldo Lidório tem uma frase muito interessante: o maior desafio do cristão não é andar na contramão do mundo, mas na contramão do próprio coração. A palavra arrependimento no grego é metanoia. Indica mudança interior da mente, das afeições, dos afetos, das convicções, das lealdades. E está profundamente ligada a um temor a Deus e na tristeza pelos delitos cometidos contra Ele. E quando a gente acrescenta a fé em Jesus, isso resulta no abandono do pecado e no retorno para Deus na totalidade de vida. A 2 Coríntios 7,10 acrescenta que a tristeza, ela pode ser de dois tipos, porque se ela for segundo Deus, ela produz arrependimento e conduz à salvação. E a tristeza que não é segundo Deus, é desse mundo,
produz ao remorso, que nos afasta ainda mais de Deus, não nos leva para perto dele. Arrependimento tem a ver também com mudança de opinião, o reconhecimento de que antes a gente pensava de um jeito, mas a gente estava errado, era uma coisa muito ruim, e a gente quer mudar essa atitude, né? Voltar-se por inteiro do Senhor. Quando Jesus chegou aqui nessa terra, ele trouxe na sua pessoa o reino de Deus. E esse retorno e essa chegada de Jesus é decisiva, porque todos os relacionamentos da vida devem ser radicalmente alterados. Se você olhar para aquilo que determinados pastores e crentes estão dizendo nos Instagrams da vida, Facebook e tudo mais, eu ousaria dizer que 90% não tem nada a ver com o que Jesus trouxe, com essa radicalidade que ele trouxe, um comportamento modificado, um olhar para o outro, não a partir dos seus pecados, dos seus delitos, das suas atitudes e vamos dizer assim, do fato de estar muitas vezes perdido na sua vida. Jesus nunca olhou para os coletores de imposto, ou para os leprosos, ou para as prostitutas do seu tempo. Jesus olhou para Mateus, e ele foi carinhosamente comer na casa de Zaqueu, e depois ainda, para aquela mulher adúltera, ele teve um olhar de compaixão. Eu não te condeno mais, ninguém aqui te condenou. A atitude de Jesus sempre foi com a pessoa, e o arrependimento tem que ver com isso, porque muitas vezes o nosso julgar não passa do nosso preconceito e do nosso pecado. Olhar como Jesus, ser radical como Jesus. E o arrependimento é para pecadores como nós. Lembrarmos que aquele fariseu, quando chegou e ficou se vangloriando daquilo que ele era, ele não foi justificado. Mas aquele publicano, que era a escória da sua época, um traidor da sua pátria, ele foi justificado porque ele confessou pecados. E a gente tem que sempre ligar arrependimento e perdão dos pecados com proclamação da cruz. E é interessante que Jesus traz o arrependimento não como uma questão de obedecer a uma lei que não tem mais valor, que é a lei judaica, mas para uma questão de obedecer a Ele. É uma chamada ao arrependimento e também uma chamada ao discipulado. A continuidade do processo de arrependimento passa por acompanhamento de alguém. Assim como o Senhor Jesus botou pessoas na nossa vida para darmos os primeiros passos na fé, Ele quer que nós sejamos pessoas com mais experiência de fé para ajudar aqueles que são novos a caminhar em uma vida de arrependimento. Eu quero te convidar agora a baixar sua cabeça, fechar seus olhos e, primeiramente, antes de tudo, confessar para o Senhor mais uma vez aqueles pecados que o Espírito Santo está apontando no seu coração. E olha, pode ter certeza que aqui ninguém escapa desse olhar que vai no fundo da nossa alma. Converse com o Senhor agora.